Então, este é o tema que coube a mim, né, neste terceiro workshop online sobre fertilidade dos solos tropicais, que é o tema sobre o manejo ecológico do solo, eficiência e sustentabilidade. Como é que eu vou abordar esse tema? Primeiramente, eu vou trazer a concepção do que este adjetivo ecológico está presente no tema manejo do solo. Com essa visão da ecologia, eu trago então a compreensão sobre o que é o solo, como eu vejo o solo, como ele funciona com estas concepções da ecologia sendo base, né, para isso. E então a gente entende como é que é o manejo ecológico desse solo, e após isso eu vou tratar então sobre a eficiência do manejo ecológico do solo e a sustentabilidade. Então, começando o nosso tema dessa noite, o que é este ecológico no termo manejo do solo? O ecológico, então, nós precisamos compreender dentro da ciência e ecologia. O que a ciência e a ecologia nos diz? Esta imagem está representando o que é a definição de ecologia, que é a interação, então, de todos os seres vivos, organismos, vegetais, enfim, e animais, interagindo entre si e com os fatores do meio. Quem são esses fatores do meio? O ar, a água, os ventos, as rochas, a radiação solar, os nutrientes. E a ecologia, então, ela vai estar preocupada de como se dão essas relações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com os fatores do meio. Quando nós olhamos para a etimologia da palavra, provavelmente quase todos vocês já têm isso em mente, né? Que a ecologia ela veio do grego, e o oikos significa, então, casa ou lugar para morar, e logos, o estudo. Quando nós nos detemos nesta ideia do lugar para morar, nós podemos pensar que são o ambiente, as condições do meio em que um determinado ser vivo se encontra. Então, quando nós estamos morando na nossa casa, né? O que é nós na nossa casa? É como nós nos relacionamos com o ambiente, com cada cômodo daquela casa, de como os móveis são colocados, dispostos naquela casa, e com as pessoas que nós compartilhamos aquele espaço. Então, a ecologia ela vai ser o nós e o meio, né? De como nós nos relacionamos com esse meio. Indo então para a definição que estes dois ecologistas trazem, né, nesse livro Ciência Ambiental de 2021, eles dizem o seguinte: ecologia é o ramo da biologia que se concentra em como os organismos vivos interagem com as partes, vivas ou não, do seu ambiente. Eu sublinhei aqui a palavra interagem porque é a palavra-chave da definição de ecologia. A ecologia está preocupada com as relações. Como se dão as relações dos organismos vivos entre si e dos organismos com o seu ambiente. Então, quando a gente vai para o manejo ecológico do solo, este adjetivo ecológico no manejo do solo, ele traz este olhar para as relações. Ele traz estas preocupações para as relações que estão presentes neste manejo do solo. Olhando, então, o solo com esta ideia de ecologia, o que nós temos? O solo é o próprio resultado de relações. O solo não é apenas um conjunto de minerais. Ele é um conjunto de minerais se relacionando com os outros componentes que estão presentes. Que componentes são esses presentes no solo, então, além dos minerais? Os resíduos orgânicos,
oriundos tanto das plantas como dos animais, os próprios organismos, a matéria orgânica resultante desta relação das plantas, dos minerais e dos organismos. De todos esses componentes é que se estabelecem as relações destas relações é que resulta o que é o solo. O solo, então, é o resultado dessas relações movido, acionado pelas plantas. As plantas são as responsáveis por trazer, por adicionar a energia e matéria ao sistema e estabelecer e fortalecer e construir novas relações no solo. As plantas, elas têm a capacidade de transformar a energia luminosa do sol em energia química lá nos cloroplastos e com isso, então, formar os seus tecidos e por meio tanto da parte aérea quanto das raízes, elas adicionam essa matéria ao sistema. E é, então, por meio dessa energia e dessa matéria que essas relações que nós estamos vendo aqui na tela se estabelecem, se constroem, se vinculam, formando o que é o solo. Com essa adição, então, de energia e de matéria é que resulta a vida, né? É a vida presente nessas relações que vai se perpetuando ao longo do tempo e com isso o solo vai se mantendo e a expectativa até que se melhore a qualidade por meio dessas relações construídas pela vida, acionadas então pela energia oriunda das plantas. Eu vou me valer aqui de uma figura de uns estudiosos sobre o percurso da matéria orgânica, as interações da matéria orgânica no solo, que é o Noah Sokol e colaboradores, para representar, para nós entendermos de uma forma mais detalhada esse percurso, então, da energia e matéria adicionada ao sistema pelas plantas. Aqui nessa imagem, então, a gente tem a representação, né, de uma planta em desenvolvimento. E o que eu quero trazer aqui para vocês é como é que ocorre essa adição, então, de energia e de matéria por meio das plantas. Existem aí três grandes formas de entrada da energia em matéria. A primeira delas, então, é a adição da matéria orgânica dissolvida na solução do solo. Então, é a matéria orgânica que está presente na solução, na água do solo. E ela é adicionada, então, pela parte aérea das plantas, que ao se decomporem, né, a parte aérea, ao se decomporem, quando estão depositadas na superfície do solo, esta matéria orgânica, então, entra na solução do solo e é adicionada ao sistema. A matéria orgânica, então, dissolvida nas raízes, também pelos exudatos das raízes, que liberam quando estão se desenvolvendo e absorvendo nutrientes para manter a eletronegatividade das plantas, elas então vão liberando exudatos, e esses exudatos, então, compostos orgânicos, eles também ficam dissolvidos na solução do solo. E a outra forma de adição da matéria orgânica dissolvida é pelos exudatos da biomassa microbiana, que ao se desenvolverem, a biomassa microbiana também libera compostos orgânicos como subprodutos, que são então dissolvidos na solução do solo. A outra forma de adição de matéria orgânica, né, essa adição de energia e de matéria pelas plantas, se dá pela matéria orgânica particulada, que são fragmentos do tecido vegetal. E estes fragmentos, então, são adicionados via parte aérea das plantas, né, na superfície, e também na forma de raízes,
que ao se desprender material, fragmentos de raízes, quando as plantas estão em desenvolvimento. Esta mesma matéria orgânica particulada, ela sofre o processo de decomposição pela biomassa microbiana, formando, então, compostos orgânicos, né, de diferentes formas, né, químicas, também tanto da parte aérea como das raízes. E a outra forma, então, a terceira forma de adição de energia e de matéria pelas plantas é oriundo da biomassa microbiana. A própria biomassa microbiana, ela é formada por carbono e, com isso, então, adiciona energia e matéria ao sistema. E essa biomassa microbiana, então, na forma de colônia de bactérias ou também das hifas dos fungos. Uma vez essa matéria orgânica, então, adicionada ao sistema, ela vai interagir com os minerais do solo. Que minerais são esses? Os filosilicatos, os silicatos todos e os óxidos. Na medida que a matéria orgânica, então, que está sendo adicionada, tanto da forma dissolvida, como particulada, como biomassa microbiana, ao se associar aos minerais, ela se torna, então, ela se constitui a matéria orgânica associada aos minerais. Então, ela está interagindo intimamente com os minerais do solo. E aí, então, ela pode... ela interage tanto aquela matéria orgânica oriunda, então, da parte aérea das plantas e das raízes, como a matéria orgânica oriunda da biomassa microbiana. E aqui, então, eu vou utilizar esta imagem para ampliar essa interação e nós compreendermos quais são as interações que estão ocorrendo com esses componentes. Porque, lembrem, a nossa preocupação é compreender como estão ocorrendo as relações desses componentes, que é aí o manejo ecológico do solo. Então, ampliando essa interação da matéria orgânica, tanto oriunda das plantas como da origem microbiana. E com isso eu vou me valer também de uma outra imagem apresentada aqui num outro artigo de Udina e colaboradores, para representar, então, a estruturação desses diferentes componentes no solo. Aqui nós temos a representação, então, de um microagregado no solo. O que nós temos aqui? Os minerais, representados nesta imagem aqui de marrom mais claro, são os minerais, então, os silicatos, os óxidos. O que nós temos aqui também nos microagregados? As partículas de matéria orgânica, então a matéria orgânica particulada, que é oriunda aí tanto das plantas como da colonização de bactérias, que podem formar também, essa colônia de bactérias pode formar um constituinte aí da matéria orgânica particulada. Temos também as próprias colônias de bactérias presentes, interagindo aí com os minerais. Temos também os óxidos e hidróxidos de ferro, de alumínio e de manganês precipitados sobre os minerais. E temos os filmes orgânicos nos diferentes graus, né, espectros de decomposição que se depositam também sobre as partículas dos minerais. Com isso, com essas interações, então, de minerais e componentes orgânicos, nós temos a formação dos microagregados no solo. Presentes nesses microagregados também estão as hifas dos fungos, que vão se desenvolvendo, crescendo e contribuem para a união destes diferentes componentes no sistema. Bom, a partir dos microagregados, nós vamos ter a formação, então, dos macroagregados, que é a união de vários microagregados compondo, então, uma estrutura maior, né, que vai se complexificando ao longo do tempo num solo, em que promove a adição
de novo, né, que promove essa adição de energia e de matéria pelas plantas. Nesta figura que representa aqui os macroagregados, o que nós temos? A presença das raízes das plantas que estão se desenvolvendo, entremeada no meio de todas essas estruturas. Temos também as hifas dos fungos que estão se desenvolvendo, principalmente fungos rizosféricos, que estão associados às raízes, vão crescendo e vão, então, unindo todos esses componentes em um grande, como eu comentei, numa grande estrutura mais complexa. Chama a atenção também dos carbonatos, fazendo pontes de ligação aí entre os resíduos orgânicos, a matéria orgânica, e os também resíduos da biomassa microbiana. Então, as pontes de carbonato fazendo as ligações, né, químicas entre todos esses componentes. Chama atenção também, então, como eu comentei antes, desta ação mecânica das raízes e das hifas. O que é essa ação mecânica? É à medida que as hifas e as raízes estão desenvolvendo, crescendo, é que elas mecanicamente vão unindo microagregados nessa estrutura maior. Como exemplo desta ação, eu trago aqui uma microfotografia mostrando o desenvolvimento desta rede de raízes e de hifas de fungo num solo, né? E essa rede de raízes aqui são de cevada, né? Que a gente pode perceber, né, na superfície desses agregados a grandeza, né, e a ação das raízes e das hifas dos fungos. Então, vejam a beleza do que é a ação dessas plantas, né, e destes organismos que são os fungos, atuando na construção da estrutura mais complexa do solo. Então, eu acho fantástico essa imagem, porque ela reproduz muito bem qual é a ação que se dá, né, das plantas com os minerais e com os outros componentes sólidos do solo. E o outro aspecto importante dessa construção da estrutura que eu quero ressaltar é a construção da porosidade. Então, nos microagregados, nós temos a construção dos microporos. Os microporos, eles são responsáveis pelo armazenamento da água e a disponibilidade dessa água para a absorção pelas plantas e pelos organismos, os micro-organismos também. Nos macroagregados, nós temos a formação dos macroporos, que são aqueles poros que ficam entre uma estrutura e outra dos microagregados. E nestes macroporos, eles têm a função, têm a responsabilidade, então, de permitir a infiltração da água no solo e também permitir a presença de ar, que são tão fundamentais para o desenvolvimento das plantas e também dos organismos. Então, vejam que numa estrutura complexa destas, construídas pelos macroagregados, nós vamos ter a presença de micro e macroporos, e com isso, então, a gente vai ter a disponibilidade de ar e de água, tanto para as plantas como para os organismos. Fundamental para um bom desenvolvimento das plantas. Resumindo, então, essa construção, o que acontece, né? À medida que as plantas se desenvolvem, à medida que as plantas crescem em um sistema, elas adicionam essa energia em matéria por meio da parte aérea, das raízes e da biomassa microbiana associada, e por esta adição de energia e de matéria, elas constroem, então, aí uma estrutura de solo adequada para o desenvolvimento de todos os seres vivos que estão ali presentes. Esta construção de estrutura, então, ela resulta em propriedades e funções do sistema solo. Nós vamos ter aí uma quantidade de matéria orgânica elevada por essa estrutura construída,
Com isso, a gente tem uma quantidade de cargas elétricas elevada. Nessas cargas elétricas são onde ficarão retidos, absorvidos os nutrientes, que são essenciais para o desenvolvimento das plantas e dos organismos. É na matéria orgânica, então, que ocorre a complexação de compostos, que muitas vezes podem ser prejudiciais, tanto às plantas como aos organismos. Então, se a gente tem uma maior quantidade de matéria orgânica, a gente tem uma capacidade de complexar compostos e inativar esses compostos, como é o caso do alumínio tóxico, por exemplo, que fica inativado com a presença de um teor de matéria orgânica, mesmo a gente tendo um pH mais baixo. Com a matéria orgânica, então, a gente também oferece condições para a presença dos micro-organismos, e são os micro-organismos que vão atuar na construção dessa estrutura, e são os micro-organismos que vão atuar nas transformações bioquímicas dos nutrientes, dos elementos no solo. Então, eles são essenciais, né, para executar as funções que nós precisamos para o desenvolvimento dos sistemas produtivos. Como eu comentei antes, é uma estrutura que terá micro e macroporos, presença de água e de ar, e teremos também a presença de organismos pela oferta de alimentos que os resíduos orgânicos estão aí presentes, né? Como os resíduos orgânicos estão presentes, tem fonte de alimento para a presença dos organismos. E são eles que farão, então, a fragmentação dos resíduos, decomposição dos resíduos, que é fundamental para a constituição, né, do sistema produtivo, e as transformações bioquímicas, como eu comentei com vocês. Isso tudo, gente, acontece quando a gente tem um tipo de sistema radicular, um tipo de cultura. Agora imaginem quando a gente tem uma diversidade de cultivos. Essa figura, então, trazida por Bardier e colaboradores, ela traz a riqueza, né, dos sistemas radiculares, e aqui, então, nós podemos visualizar, evidenciar que essa riqueza de sistemas radiculares vão adicionar matéria orgânica, tanto pelas diferentes espécies de plantas, mas também pelas diferentes espécies de organismos que são estimulados pelas diferentes plantas, porque cada planta vai estimular uma comunidade de organismos distintos. A diferença de sistemas radiculares vão atuar de forma distintas nessa ação mecânica, tanto das raízes como dos fungos rizosféricos, na construção da estrutura mais complexa do solo. E a biodiversidade que ocorre nessa diversidade de sistemas radiculares, ativando aí, estimulando diferentes organismos e ativando todas essas relações e reações bioquímicas que acontecem no sistema solo, né, na matriz do solo. Essa relação entre a riqueza de espécies vegetais com a biodiversidade dos organismos, ela já é muito conhecida, e eu trago, então, aqui uma relação obtida, né, por Lang e colaboradores em 2015, num experimento de longo prazo, lá na Alemanha, com espécies de plantas de pastagem, né, que é o DINA Experiment, conhecido com vários dados que são extraídos desse experimento. E aqui eu trago, então, a relação do índice de Simpson, que é um índice que determina a diversidade de espécies, e no caso aqui, a diversidade genética da comunidade microbiana, está trazendo, e em relação à riqueza de espécies de plantas, que está aqui evidenciada no eixo X desse gráfico. Então, vocês vejam, à medida que aumenta o número de espécies de plantas, de 1 para 60,
aumentou a diversidade tanto da comunidade de bactérias, que está evidenciada nesses símbolos azuis, como a comunidade de fungos, que está evidenciado, então, nos símbolos em marrom claro. Então, vejam que a relação direta, né, entre o aumento da diversidade de plantas, das espécies de plantas, com aumento da diversidade genética da comunidade microbiana. Para concluir, então, o trabalho que eu tinha mostrado para vocês antes, do Barger e colaboradores, o que eles trouxeram neste trabalho? Disseram o seguinte, que a variação na característica das raízes de cada espécie, da comunidade ou do ecossistema, vai influenciar uma variedade de processos ecossistêmicos. Que processos são esses? Estoque de carbono, ciclagem de nutrientes e estabilidade estrutural do solo. Então, eles estão dizendo o seguinte, que à medida que varia, né, as características das raízes oriundas desse sistema vegetal mais biodiverso, vai influenciar positivamente em processos ecossistêmicos, em processos ecológicos que são essenciais nos sistemas produtivos, como são o estoque de carbono, a ciclagem de nutrientes e essa estabilidade da estrutura do solo. Isso tem muita evidência, né, em relação com estes dados, né, apresentados por Cardinale e colaboradores ainda em 2012, é um trabalho antigo, aí, 10 anos, mas é um trabalho bastante robusto, porque ele foi obtido de meta-análises oriundos de experimentos de vários locais ao redor do mundo. O que o Cardinale e colaboradores apresentam aqui nesse gráfico? A relação de função ecossistêmica. Que funções são essas? Né? Que funções ecossistêmicas são essas? Captação de recursos aí, radiação solar, água, nutrientes, produção de biomassa, decomposição de resíduos e ciclagem de nutrientes. Relacionado com a diversidade biológica que está no eixo X desse gráfico, diversidade, então, variação de genes, de espécies e de características funcionais. A linha vermelha nesse gráfico está mostrando que, à medida que houve o aumento da diversidade biológica, aí então, um aumento na variação de genes, de espécies ou de características funcionais, houve aumento na oferta de funções ecossistêmicas do ambiente. Né? Então, houve oferta na captação de recursos, houve oferta no aumento da produção de biomassa, houve aumento aí na decomposição de resíduos e houve aumento na ciclagem de nutrientes. Em vários ecossistemas ao redor do mundo. Então, esses dados são muito robustos pela quantidade de análise de sistemas que eles foram obtidos. O que nós estamos falando? Que diversidade é essa? São sistemas de cultivo biodiverso como esse. Isso aqui é um canteiro agroflorestal que vocês estão percebendo, o cultivo aí de milho, de feijão, de alface, no mesmo tempo, no mesmo espaço, com cobertura de solo, sem revolvimento de solo. Esse, então, são sistemas que trazem nesta complexidade da vegetação, e o que ocorre, então, acima da superfície do solo, está ocorrendo abaixo da superfície do solo, que é a complexidade dos sistemas radiculares. Isso são sistemas, então, aqui eu trago de pequenas escalas, mas ocorre, então, o cultivo biodiverso também em grande escala. Aqui eu trago um exemplo para vocês do cultivo de soja com capim Tanzânia, né, entre fileiras de árvores, um cultivo aí em Alto Paraíso, em Goiás.
Essa mesma área, então, com a soja já num estágio mais avançado de desenvolvimento, e chamo a atenção de que árvores são essas, né? O cultivo tanto aí de eucalipto como de banana. Então, a diversidade também no cultivo das árvores nestes canteiros arbóreos, né? Na fileira dos canteiros arbóreos. E, ao mesmo tempo, entre a fileira dos canteiros arbóreos, o cultivo aí tanto da Tanzânia quanto da soja. O professor Milton, na palestra dele anterior, ainda enfatizou, né, o cultivo de cobertura cada vez mais evidente, cada vez mais presente nos nossos sistemas em larga escala, e aí, inclusive, se pensando, né, numa adubação do sistema, né, como vai ser a professora Amanda amanhã trazendo para vocês sobre essa adubação dos sistemas integrados. Então, vejam como a complexidade do sistema produtivo, claro, requerendo que a gente tenha um conhecimento, de novo, como disse o professor Milton, que é o maior insumo que a gente precisa ter atualmente, né? A gente conhecer essas interações, conhecer quem são esses fatores que estão presentes no sistema para que a gente possa, então, atuar, manejar estes fatores, né? Continuando aqui nos exemplos, né, que existe em larga escala, temos aí soja, que fica até difícil de identificar a cultura da soja entre fileiras aí de árvores, né, presentes. Algodão também entre fileiras de árvores, estou aqui mostrando para vocês a presença aí de mamão no caso, então vejam, a gente tem árvores aí tanto para produzir madeira, quanto para produzir biomassa, como para produzir também frutos, renda nessas áreas, né? Aqui essa área com algodão mais avançado também. Essa aqui é uma outra experiência que eu quero mostrar nessa imagem para vocês, o início de um canteiro agroflorestal. Vejo, então, entre as fileiras arbóreas, tem aí o cultivo de biomassa bastante elevado, que isso é um grande insumo nesses sistemas produtivos. E aqui eu quero mostrar que esta biomassa ela foi manejada com maquinários que está sendo desenvolvidos. Existem grupos aí, o Centro de Estudos em Agricultura Sintrópica, CEPEAS, tem desenvolvido maquinários para manejar esses resíduos entre canteiros agroflorestais de sistemas produtivos em larga escala. Então, cada vez mais está se avançando, né, nas possibilidades de trazer a complexidade do sistema produtivo para a larga escala. Isso aqui, então, essa imagem é um avanço, né, de um sistema agroflorestal nessa mesma fazenda, em São Paulo. Aqui é uma outra imagem dessa fazenda, o que eu quero ressaltar para vocês é a evolução do sistema. Então, é o canteiro agroflorestal, permitindo, então, o cultivo de grãos nessas entrelinhas. E aqui, então, um estágio mais avançado, vejam, então, a linha do canteiro agroflorestal com bananeiras e também com eucalipto, trazendo a produção de biomassa bastante elevado, que isso é o grande insumo desse tipo de sistema, que é isso que a gente procura privilegiar, este aí é o manejo, porque à medida que a gente está, então, promovendo a adição de energia e de matéria nesses sistemas, nós estamos promovendo a construção daquela estrutura complexa que eu mostrei para vocês, promovendo, então, a interação da adição da energia e matéria pelas plantas e dos organismos com os minerais do solo. Este tipo de sistema ele vai ser diferente de monocultivos, né? Vai ser bastante diferente de monocultivos. Isso eu quero deixar evidente, né? Então, o sistema biodiverso ele é diferente de um cultivo apenas de soja ou um cultivo apenas aí de milho,
um cultivo aí apenas de algodão, e mostrando então, evidenciando aqui para vocês o solo num cultivo como esse, né, com menos produção de biomassa. Isso vai refletir numa menos desenvolvimento de vida, né? E, consequentemente, se a gente tem menos vida num sistema como esse, os processos ecológicos, eles também ficam comprometidos, né? Ficam comprometidos. Eu deixo um ponto de interrogação, porque a gente tem adição de uma espécie, né, de uma monocultura, mas é distinto quando a gente tem um sistema biodiverso. Então, com esta a demonstração neste momento, né, até este momento, eu quis enfatizar para vocês que o solo, ele vai ser a expressão das relações destes componentes, e o adequado funcionamento do solo, ele vai ocorrer quando a gente tiver um maior número de relações. Então, o solo é o resultado das relações, mesmo relações construídas com um monocultivo, mas se a gente promover o cultivo biodiverso, nós estaremos promovendo um funcionamento em um patamar muito mais elevado, porque nós teremos um número de relações muito maior, promovendo aí robustez na construção dessa estrutura. Tanto numa estrutura e num perfil maior também. Então, não é só apenas em uma profundidade que nós estaremos construindo, se for o caso de uma monocultura, mas se a gente tiver um cultivo biodiverso, nós temos, então, a ação ao longo do perfil do solo. E como é que vai ser o manejo, então, neste contexto, né? Que manejo é esse, nesse contexto da ecologia aí do solo? O manejar aqui vai ser o manejar das plantas. Nós teremos que atuar nas plantas para, a partir, então, das plantas, acionar essas diferentes relações que nós queremos promover, construir, estabelecer e fortalecer essas relações que nós queremos perpetuar aí ao longo do tempo. Então, o manejo, ele vai ser por meio das plantas. Com esta figura, eu trago, então, esta ideia de que a gente vai, então, complexificar a vegetação, nós vamos manejar a complexidade da vegetação e, ao mesmo tempo, nós estaremos construindo a complexidade da estrutura do solo. Como eu comentei antes, o que acontece acima da superfície do solo vai acontecer abaixo da superfície do solo. Se nós estamos manejando, então, para a complexidade acima da superfície, nós estamos atingindo a formação de estruturas cada vez mais complexas abaixo do solo. Para fortalecer essa ideia, eu trago um conceito que dois pesquisadores aí, ecologistas do solo, apresentaram, que foi o Kuziakov e Blagojevskaya, eu tenho dificuldade de dizer o nome dele, mas eles trouxeram um conceito que eu quero aqui apresentar para vocês. E eles, então, para apresentar esse conceito, eles estão mostrando por meio dessa figura aonde o solo recebe influências, as influências da planta. Então, o solo recebe a influência das plantas na superfície do solo, né, onde ocorre o maior desenvolvimento das raízes. O solo recebe a influência das plantas na rizosfera, que é aquela parte do solo, né, que ao redor das raízes, ali questão de milímetros ao redor das raízes, nos bioporos, que são formados também pelos organismos que estão presentes no solo, porque se alimentaram das plantas. E aqui, então, são essas mesmas condições de uma forma mais gráfica, né? Eles quiseram representar aqui a forma gráfica.
e também esta outra condição, que é ao redor dos agregados. Nesta continuação aqui da figura, eles estão mostrando aonde ocorre estas influências. Então, lá na superfície, aonde ocorre o maior desenvolvimento das raízes, ali então na rizosfera, e nos agregados ao longo do perfil, que é então estas linhas azuis e as roxas que estão mostrando o desenvolvimento, a presença dos organismos que estão presentes por se alimentarem, né, das raízes e do material adicionado pelas plantas. Os autores, então, chamaram estes locais onde está a maior influência das plantas de hotspots. Este é o conceito que eu queria trazer para vocês desses dois autores. O que eles dizem que são, então, os hotspots? Os hotspots microbianos no solo. São os pequenos volumes de solo que possuem processos com taxas muito mais altas e interações mais intensas comparados às condições médias do solo. Para representar isso, eu trouxe este gráfico que eles, então, apresentaram. No eixo Y está, então, o volume de solo, e no eixo X estão as taxas dos processos que ocorrem no solo. Então, o que eles estão dizendo? Que um grande volume do solo possui uma taxa de processos muito baixa. Então, uma maior proporção, um maior volume de solo pode ser considerado como um solo morto. E um pequeno volume de solo tem uma taxa de processos bastante elevada, que é esta curva vermelha que está mostrando nesse gráfico, que são, então, aonde ocorrem os hotspots. São nos hotspots que ocorrem os processos ecológicos, porque são nos hotspots que ocorrem a atividade biológica. É aonde estão as maiores interações e aonde estão as maiores transformações, as maiores reações que ocorrem no solo. Então, vejam, é num volume muito pequeno do solo e com uma alta taxa de processo acontecendo. E aonde estão, então, esses hotspots? Nos locais de maior influência das plantas no sistema. É aonde, então, estão a maior taxa de atividade biológica, vai ser aonde ocorrem os processos ecológicos de maior intensidade. E estes locais, então, é aonde está a influência direta da planta sobre os minerais do solo e sobre os organismos. Então, a partir desta compreensão, o que eu trago? Se a gente tiver uma vegetação complexa, né, adicionando diferentes sistemas radiculares, construindo estruturas cada vez mais complexas no solo, influenciando diferentes áreas, regiões no solo, nós teremos um volume, uma quantidade de hotspots muito maior. Tendo hotspots muito maiores no solo, nós estaremos proporcionando um maior volume de solo que ocorre processos ecológicos ao invés de volumes de solo muito pequenos, ativos, né, com atividade biológica elevada. Então, uma vegetação complexa, ela vai acionar uma atividade biológica num volume de solo muito maior, muito mais avançado. E com isso, então, nós teremos propriedades biológicas, físicas e químicas em plenitude. E com isso, então, os processos ecológicos estarão em plenitude. Então, gente, o convite aqui para o manejo é que a gente proporcione, construa uma vegetação cada vez mais complexa nos sistemas produtivos
e, a partir daí, irá acionar os processos ecológicos com maior robustez e em maior volume do solo. Então, é este o manejo que nós temos que visualizar, que deslumbrar e proporcionar para os nossos sistemas produtivos. É a partir desse manejo biodiverso que vamos estar acionando a vida, né, a atividade biológica e atingir as funções e as propriedades que nós queremos. A partir daí, então, nós vamos atingir a eficiência que nós estamos buscando. E essa eficiência do manejo ecológico, eu quero apresentar aqui para vocês com alguns resultados do funcionamento de solos nesses sistemas biodiversos. Aqui eu trago um resultado de Tiemann e colaboradores, em 2005, mostrando a diferença de dois sistemas. Um sistema de alta diversidade, com o cultivo de soja, trigo e milho, mais trevo vermelho, em comparação com o sistema de monocultura em milho. O que os autores evidenciaram? Que a maior quantidade e qualidade da entrada de resíduos no sistema de alta diversidade impactou positivamente nas taxas biológicas. Com isso, essa atividade biológica, ela se fortaleceu, né, e aumentou a formação e a estabilização dos mega-agregados no solo. Esse aumento dos mega-agregados no solo proporcionou o aumento da atividade microbiana nos microagregados. Microagregados de alta diversidade promoveram o aumento desses subprodutos microbianos e, com isso, aceleraram a formação de outros microagregados. Esta construção de estrutura de solo complexa resultou num aumento dos estoques de carbono orgânico total e nitrogênio total no solo. Então, vejam, houve um aumento tanto de matéria orgânica, né, como os demais nutrientes, e este aumento da matéria orgânica trazendo aí, então, a maior estoque de nutrientes, maior atividade biológica, maior disponibilidade de nutrientes, maior taxa de reações, fazendo com que o sistema se autorregule, se autogere, se autorreproduza ao longo do tempo, né, aumentando a eficiência ao longo do tempo, em relação ao sistema com monocultura. Este outro experimento aqui foi de um orientado meu, realizando um trabalho no Paraná, na região sul do Brasil, trabalhando, então, com consórcios, né, de plantas milho, feijão e berinjela e comparando diferentes combinações dessas três espécies. Ele, então, analisou a riqueza da vegetação, com indicadores de raízes, indicadores biológicos e distribuição dos agregados. E o dado que eu quero chamar a atenção aqui é este, né, que o sistema de consórcio das três culturas juntas, né, então milho, feijão e berinjela ao mesmo tempo, resultou numa maior densidade específica de raízes, que estava associada, então, com a maior proporção de macroagregados no solo, então uma estrutura mais complexa, uma maior quantidade de carbono orgânico do solo e uma maior atividade biológica, em relação aos sistemas de consórcio de duas espécies ou monocultivo. Esta área de estudo também é de um grupo de orientados meus, trabalhando, então, a comparação de uma área de regeneração natural por 10 anos, uma agrofloresta sucessional biodiversa conduzida por 5 anos e uma agrofloresta sucessional biodiversa conduzida por 10 anos. Esta área de estudo é na região da Barra do Turvo, que é a região, então, entre o Paraná e São Paulo,
em um solo bastante raso, um neossolo regolítico, um solo raso que vai até o máximo 60 centímetros. E aqui eu trago, então, os resultados dessa área para vocês. Esse primeiro conjunto de dados é da biomassa microbiana em todo o perfil do solo. A linha verde representa a regeneração natural, a linha azul representa, então, a agrofloresta de 5 anos e a linha vermelha representa a agrofloresta de 10 anos. Vejam que a agrofloresta de 5 anos não apresentou diferença em relação à área de regeneração natural para a biomassa microbiana, nem na superfície do solo. E isso aconteceu também ao longo do perfil. Isso nós consideramos como um dado fantástico, porque nas agroflorestas ocorre um manejo intenso dessa área e a retirada de produtos para a obtenção de renda desses produtores e para o consumo também de subsistência, e o patamar de atividade biológica se manteve similar a uma área de regeneração natural que não era retirado nenhum resíduo. Então, vejam assim a estrutura que se consegue obter num sistema de produção, né, agrícola para obtenção de renda. Nas mesmas áreas aqui, trago os dados de mesofauna epiedáfica, então, são aqueles organismos da comunidade da fauna que vivem na superfície do solo, nas 3 áreas. Então, aqui representa esses gráficos, né, os diferentes grupos da mesofauna e a frequência desses grupos. E entre os 3 sistemas, nós não vimos, não observamos a diferença entre a distribuição dos grupos. De novo, um dado super interessante, porque os sistemas produtivos que retiram produtos, né, retirando produtos, retirando biomassa, manteve a comunidade da mesofauna na mesma estrutura que a regeneração natural. Nas mesmas áreas, analisamos a quantidade de carbono orgânico estocado nos agregados de solo. Aqui nós temos os 3 sistemas, e eu quero evidenciar aqui para vocês a quantidade de carbono, então, presente nos grandes macroagregados, tanto a agrofloresta de 5 anos, como a regeneração natural por 10 anos, no mesmo patamar, tanto nos macroagregados grandes, como nos macroagregados menores. Isso aconteceu também para o nitrogênio. O mesmo patamar de estoque de nitrogênio nos macroagregados grandes, como nos macroagregados menores. Estamos falando destes tipos de sistema. E o que ocorre nos sistemas produtivos das agroflorestas? É o manejo das plantas. É a adição, muita adição de resíduos e resíduos vegetais diversificados, porque é a complexidade da vegetação que se privilegia nesses sistemas produtivos. Outros dados dessas mesmas áreas aqui é a ciclagem de nutrientes. Então, nós temos nestes 3 gráficos a quantidade de nutrientes remanescentes determinadas em folhas da serrapilheira. Então, aqui no gráfico acima nós temos de nitrogênio, ao lado fósforo e abaixo potássio. As linhas das agroflorestas, tanto de 5 anos como de 10 anos, elas foram similares, são essas linhas contínuas, e a regeneração natural, então, a linha pontilhada. O que esses dados estão mostrando? Que as áreas de agroflorestas, elas tiveram um decaimento, uma perda de nutrientes menor, numa taxa menor que a regeneração natural. E isso nós entendemos que foi um resultado fantástico. Por quê? Porque os nutrientes, eles permanecem no resíduo
que fica sobre a superfície do solo. Então, está ocorrendo o armazenamento de nutrientes. Então, no caso, o nitrogênio, o fósforo, o potássio foi menos pela característica do potássio, mas houve, então, um armazenamento desses nutrientes na superfície do solo, na forma de resíduos vegetais, e no momento que esses resíduos estão na vegetação, eles não estão disponíveis no solo para serem perdidos. Então, um dado excelente no manejo de sistemas produtivos. Esta figura aqui, ela representa, né, um conceito que o professor Anguinoni e eu construímos e apresentamos num artigo ano passado. Ela representa a evolução da agricultura brasileira, né, da agricultura moderna brasileira, desde o cultivo do monocultivo em preparo convencional até os atuais sistemas integrados. Nós tivemos a intenção de apresentar nessa figura o conceito de fertilidade sistêmica do solo, que é atingido nestes sistemas mais biodiversos, que é quando o solo está interagindo, né, com essas diferentes componentes que estão sendo manejados, e o solo, então, quando é construído, essa estrutura construída de solo num sistemas mais complexos, ele vai atingir um patamar dos fluxos multifuncionais. Fluxos multifuncionais oriundos dos diferentes componentes atuando ao mesmo tempo. Estes fluxos multifuncionais, eles vão trazer robustez, vão trazer a propriedade da integralidade ao solo, a propriedade da resiliência. Então, é nessa condição de solo que nós atingimos uma situação de autorregulação, né? O próprio sistema vai se mantendo por si só, mas a gente atinge essa condição por manejar os fatores produtivos de uma forma complexa, né? Os biodiversos. Uma situação como essa, da fertilidade sistêmica do solo, ela vai refletir nas questões de fertilidade do solo, que é o tema, né, desse workshop. Estes dados apresentados por Dali e colaboradores em 2021, eles representam como é o funcionamento do solo em situações de baixa e de alta fertilização. Na parte esquerda desse gráfico, traz, então, a situação de baixa fertilização. E o que eles trouxeram de resultado como funcionamento do solo? Num sistema de baixa fertilização, o que ocorre? Ele vai incentivar as plantas a investir os seus fotoassimilados em raízes. Quando as plantas investem em raízes, aumentam as interações planta, microbioma e minerais. Ao aumentar essas interações, ocorre uma maior liberação do nitrogênio biodisponível. Com o aumento do nitrogênio biodisponível, aumenta a biomassa microbiana, faz com que diminua a produção de amônio e, com isso, então, consequentemente, a perda de nitrato também diminui no sistema. A biomassa microbiana elevada aumenta a quantidade de necromassa e esse aumento da necromassa vai resultar na maior liberação de nitrogênio biodisponível para as plantas. E o sistema, então, se autorregula com este funcionamento, com essas interações. Ao contrário de um sistema de alta fertilização que rompe essas interações planta, microbioma e minerais, fazendo então com que a planta dependa cada vez mais do fertilizante, porque as perdas do nitrogênio pelo nitrato são elevadas. Nisto
tudo, gente, nessa complexidade, nesse manejo desses processos, aonde se encaixa a sustentabilidade. Para tratar deste aspecto, eu trago os 3 princípios da sustentabilidade de ecossistemas, que foram apresentados por estes autores, o Miller e Spumann, no livro de Ciência Ambiental. E eles dizem que os princípios de sustentabilidade são a energia solar, a biodiversidade e a ciclagem química. A energia solar é o quê? É que os ecossistemas eles precisam depender cada vez mais da energia do sol. A biodiversidade, eles dizem o seguinte, que os ecossistemas precisam fomentar as várias formas de vida. E a ciclagem química, eles trazem o seguinte, que quando é o pilar da sustentabilidade dos ecossistemas, baseado na ciclagem química, ele vai reduzir o desperdício. Então, se nós atuarmos no pilar da biodiversidade, ou fomentar as várias formas de vida, nós estaremos atingindo todos os outros pilares. Vejam só, se nós estamos fomentando as várias formas de vida na vegetação, os diferentes estratos da radiação solar, nós estaremos aproveitando a energia solar em plenitude, né? Porque nós estaremos aumentando a capacidade de uso da energia solar em vários estratos. Tendo vários estratos, várias formas de vida, nós estamos promovendo a interação entre eles e, com isso, o que um componente libera de nutriente, o outro utiliza. E, com isso, a gente está promovendo a ciclagem química. O que cabe a nós, então, nesse sentido, buscando essa sustentabilidade dos ecossistemas, nestes 3 princípios, é promover sistemas produtivos que atendam estes 3 princípios. Quais serão eles? Os ecossistemas de produção biodiversos. A partir destes sistemas, nós estaremos, então, estimulando as várias formas de vida, promovendo a ciclagem química e isso por meio do uso da energia solar. Com isso, então, eu encerro a minha apresentação aqui, passando do limite já, né? Em que eu quero reforçar que o manejo ecológico do solo, olhando para a eficiência e sustentabilidade, ele é o manejo das plantas, o manejo da diversidade dessas plantas. Se a gente, então, focar no manejo da vegetação, da complexidade da vegetação, nós estaremos atuando na eficiência e na sustentabilidade do sistema como um todo. Agradeço, então, essa primeira parte, eu devolvo a palavra ao Dione e estou aqui, então, disponível, né, para a gente poder discutir e debater um pouquinho mais, se for do interesse de vocês. Muito obrigada.